Ficar de pé, iniciar esse momento. Só eu posso ficar sem máscara, né? Ai, eu sei que é difícil. Os irmãos estão chegando, o trânsito está forte, está pesado lá fora, né? Já deu uma aliviada. A hora que eu vim às 5 estava difícil. Amém. Obrigado por todos que se esforçaram de estar aqui, né? Que Deus traga mais vidas que se inscreveram para estar chegando. Eu te convido a fechar os teus olhos e realmente entrar com teu coração aberto para ouvir a palavra do Senhor, para louvar, para adorar. Apesar de tudo aquilo que nós estamos sendo privados, o Espírito Santo está aqui no nosso meio e há liberdade dele no nosso meio. Nada pode detê-lo, nada pode fechá-lo, nada pode enclausurar o Espírito Santo de Deus, que ele tenha liberdade para agir nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos a estar ministrando aos nossos corações nesta noite. A olhar para cada um de nós e trabalhar em nós. A trazer discernimento para tudo aquilo que tu tens a falar ao nosso coração, a entregar as nossas vidas, em particular a cada vida aqui. Aqueles que já estão aqui, aqueles que estão chegando. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor guarde, que o Senhor traga em segurança e que esta palavra também possa alcançar aqueles que estão nos ouvindo pela internet, que não podem estar aqui, que de alguma forma ainda precisam ficar em casa, mas que recebam essa palavra onde estão agora, em nome de Jesus. Que a tua presença poderosa, onipresente que tu és, alcance cada lar, cada casa que está agora nos ouvindo. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Nós apresentamos este culto a Ti, de louvor, de adoração. Nós pedimos agora que possamos ser cheios da Tua graça, cheios do Teu amor. Que paire sobre nós a Tua presença, a Tua doce presença, a Tua doce voz. Entregamos a direção deste culto, entregamos a direção deste louvor, de cada palavra que aqui será dita e mencionada para a honra e glória do Teu nome. Te convidamos, Espírito Santo, a agir com liberdade no nosso meio, para a honra e glória do Teu poderoso nome, Senhor Deus. Amém. Aleluias. Eu te convido a louvar, mesmo com máscara ou em casa, que você possa rasgar o teu coração diante de Deus e louvar a Ele com toda a inteireza de coração. Amém? Vamos adorar o Senhor.
quanto Ele é lindo, quanto Ele é maravilhoso para nós. Vamos adorar a Deus. Ao Rei dos Reis
Deus. Aleluia, Deus. Sobre as
Aleluia, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Santo Espírito, nós pedimos agora que o Senhor fale conosco, através desta palavra preciosa, santa, que nos cura, que nos restaura, que transforma as nossas vidas. Pai, que muda trajetos, caminhos, reverte sonhos, estabelece outros. Espírito Santo de Deus, nós invocamos a Tua santa e doce presença no nosso meio. Tu que convences o homem do pecado, do juízo e da justiça. Fala conosco nesta hora e vem, ó Pai, convencer a Tua igreja de quem Tu és, que Tu és Deus. Vem, ó Pai, falar com aqueles que estão nos ouvindo em casa, que também recebam esta palavra, Senhor, que não é minha, mas é Tua, Senhor. Espírito Santo de Deus, usa a minha vida, ó Pai. Usa esta igreja, usa, ó Pai, tudo que nós temos Te oferecido para que vidas e vidas sejam alcançadas e convencidas pelo Teu poder. Que sejamos aperfeiçoados nesta noite, que sejamos transformados, que sejamos cheios, ó Pai. Que saiamos daqui alimentados, ó Pai, diferentes de como chegamos, Senhor. Restaura os corações, restaura as famílias, restaura as casas, ó Pai. Espírito Santo de Deus, restaura os sonhos, ó Pai. Na medida em que a Tua palavra for sendo ministrada, que o Senhor vá restaurando, 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 restaurando as nossas vidas, nossa casa, nossa história, nossos sonhos, nossos projetos. Nós agora, Espírito Santo de Deus, permitimos e autorizamos a Tua presença neste lugar, o Teu agir no nosso meio. Sela este lugar com a presença dos Teus anjos. Pai querido, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu te convido a sentar, irmão. Amém? Tem que acender ali que eu sou bem cega. A paz. Alguns eu conheço já pelo olhar, outros estão um pouco diferentes. A gente vai depois ter que se reconhecer de novo sem máscara, né? Em nome de Jesus, nós vamos tirar ela um dia. Amém? Eu quero te convidar hoje, nós vamos meditar hoje na carta de Coríntios, que Paulo escreve à igreja de Coríntios, que está lá em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 6. Amém? Eu nem sei qual é a minha versão e não sei se vai bater com a que vai ser passada ali, mas não tem problema. Você vai ter discernimento aí e com certeza não vai fugir daquilo que o Espírito quer te dizer. Amém? A minha versão diz assim, 1 Coríntios 2, 6. Contudo, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade. E sabedoria não deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que desaparecem. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Porém, como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus tem preparado para os que o amam. Mas Deus nolas revelou por meio do seu Espírito, porque o Espírito tudo esquadrinha, mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito que está no homem? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que saibamos o que Deus nos tem dado gratuitamente. Coisas que também falamos, não com palavras ensinadas com sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, acomodando coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras e não as pode conhecer, porque se discerne espiritualmente.
Porém, o espiritual discerne todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do nosso Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Então, esse texto, essa carta escrita à igreja de Coríntios, é um texto muito precioso, que às vezes nós passamos despercebido e tem tantas vezes a palavra Espírito Santo, Espírito, Espírito, e nós nos perdemos e não conseguimos compreender aquilo que o apóstolo Paulo estava destrinchando, falando, mostrando, revelando àquela igreja. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor hoje vai revelar os nossos corações. Na medida da fé de cada um, naquilo que Ele tem como propósito, Ele vai revelar o teu coração. Amém? Ainda, começando a falar sobre esse tema, sobre esse texto do apóstolo Paulo, ainda paira no ar de milhares e milhares de mentes, cristãs, quem é o Espírito Santo? Muitos de nós, até que estivemos em outros tipos de religiões, cristãs também, nós sempre ouvimos falar do Espírito Santo, não é? Tem festa do Espírito Santo, o Espírito Santo é representado que nem uma pomba. Tem tantos símbolos para falar do Espírito Santo, mas, de fato, quem é o Espírito Santo? Eu sinto que ainda há muita dúvida na igreja de Jesus, há na igreja local, há nas igrejas que se reúnem, quem realmente seja o Espírito Santo de Deus. Quem Ele é, como Ele age, qual é a sua missão aqui na Terra. Por que a Bíblia fala tanto do Espírito Santo? Então, brevemente, eu quero recapitular aqui com você, lá em Gênesis 1:26, nem precisa abrir, talvez nem precise procurar, porque é só uma falinha que eu vou fazer. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando houve a criação, nós nos deparamos com esse verbo lá em Gênesis 1:26, onde o próprio Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. Num determinado momento da criação, na criação do homem, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O verbo façamos nos dá a certeza e a convicção que ele não estava só. E realmente ele não estava só. Outros versículos confirmam a pessoa da Trindade ali na criação, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles estavam juntos no Gênesis. Eles estavam juntos na criação. Talvez seja um pouco difícil para nós, humanos, entendermos como três pessoas tão singulares, tão singular, a pessoa da Trindade e ser um só, Talvez a gente tenha muita dificuldade e talvez a gente passe tempo para discernir isso e peça ao Espírito Santo que traga isso ao teu coração, mas é assim que Deus se apresenta, Ele se apresenta sendo três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como Ele tivesse dividido em três partes, a fração, nós aprendemos isso na escola, são a mesma medida. Não dá, eu não sei como que você aprendeu fração na escola, a gente usava muito, e eu sou professora, a gente usa muito na quinta série, Tem pai que está se formando na quinta série, na segunda, dando aula em casa, A gente usa muito o desenho do chocolate, que é partido. A gente usa muito a pizza, Três, para três inteiros, enfim. Então, a mesma ideia, eu quero trazer essa ideia humana para que talvez possamos entender melhor. É como se o próprio Deus soberano estivesse dividido em três partes por igual. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nenhuma é maior do que a outra, nenhuma é menos poderosa do que a outra. Todas são iguais, mas são pessoas diferentes, se apresentaram para a humanidade de forma diferente. Então, no Gênesis, nós percebemos que eles aparecem em três. Logo depois da queda do homem, a gente percebe pela Bíblia que parece que só o próprio Deus ficou. Ele começa a se apresentar falando com os profetas. E, às vezes ele aparece como uma voz
de trovão forte, né? Como ele falou com Moisés, sai da caverna, né? Às vezes com uma sarça ardente, às vezes ele se manifestava nem vindo pessoalmente, mandando o anjo, não é? Como foi aquele que veio e entregou o que Maria seria, a mãe de Jesus, né? Veio Miguel, veio Gabriel, os anjos, os arcanjos. Deus começa a se apresentar de uma outra forma, né? No Antigo Testamento. E aí vem Cristo. E aí é como se uma parte se recolhesse e a outra parte de Deus fica na terra. Por 33 anos, o ministério de Jesus, do dia do seu nascimento até a sua crucificação, ele é o próprio Deus na terra. E um dos versículos que demonstra isso é lá em João 14. Esse nós vamos abrir. João 14, de 8 a 9. 14, de 8 a 9. João 14, 8 a 9. Jesus está ali com os discípulos e ele fala assim, e Filipe, um dos seus discípulos, diz assim, disse-lhe, eu vou ler aqui o 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. 9. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. E por que tu dizes, mostra-me o Pai? Então, confirma aquilo que eu falei no começo. É a mesma parte, é a mesma presença, o mesmo inteiro, né, dividido em 3, que agora está na terra, na pessoa de Jesus. Como assim, Filipe? Como assim? Mostra-nos o Pai e basta. Eu estou com você há tanto tempo e você não sabe disso? Quem vê a mim, vê o Pai. Ponto. Você entendeu, Filipe? Não tem mais. Não tem mais. Mas Jesus foi crucificado. E quando ele vai, o que diz o texto lá em João 14, aí mesmo, 14, 16, 17? E eu rogarei ao Pai, e vos darei outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê, não o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará com vós. Estará em vós. Habita convosco e estará em vós, confirmando aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer lá para frente em Coríntios, né? Aquilo que o mundo não pode receber, porque ele não vê, porque ele não discerne. Coisas espirituais, é só aquele que recebe o Espírito Santo. Então, a partir da crucificação e da partida de Cristo, qual é a parte de Deus que ficou na terra? O Espírito Santo. Mas nós não temos consciência disso. Nós não temos consciência dessa identidade, desta pessoa que ficou, desta parte de Deus que ficou. Nós clamamos a Deus, nós clamamos a Jesus, mas nós não falamos com o Espírito Santo. Não falamos dele. Não conversamos com ele. Mas o que ficou aqui é o Espírito Santo. É errado falar com Deus, falar com Jesus? Não. Mas o que está nos ligando a Deus é o Espírito Santo. O que nos convenceu de nos tornarmos cristãos e de um dia nos arrependermos e de ainda caminharmos com Cristo e aceitarmos o sacrifício de Cristo foi o Espírito Santo. E será que isso é importante? Óbvio. A autoridade que age na terra hoje é o Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo cai lá do cavalo em Damasco, quando ele está indo, né, a conversão de Paulo, em Atos 9, diz que ele cai e ele ouve uma voz que diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Qual é a primeira coisa que o apóstolo Paulo pergunta? Quem és tu, Senhor? Por quê? Porque Paulo sabia que era alguma autoridade espiritual que falava com ele. E ele queria saber o nome desta autoridade. Quem és tu, Senhor? Ele não sabia quem era naquele momento, mas ele sabia que era uma autoridade espiritual. E ali, a Bíblia diz que o próprio Jesus fala, sou eu.
Jesus, a quem tu persegues. Entende? Sou eu. Poderia ter dito, sou eu, o Espírito Santo. Poderia ter dito, sou eu, o próprio Deus. Porque no Antigo Testamento, quando Deus falava, era ele mesmo que falava, sou eu que falo contigo. Quando Moisés pergunta, né, Senhor, eu vou chegar na frente de Faraó e vou dizer, quem me enviou? Diz que eu sou, te enviou. Entende? Entende que apesar de ser um Deus trino, ele tem identidades singulares. E hoje, quem age na minha vida, na sua vida, e nos fez ser quem somos, ou aonde estamos, e convencidos da glória de Deus e do sacrifício da cruz, é o Espírito Santo. Mas nós nos relacionamos muito pouco com ele. Eu até lembrei no primeiro culto, lá em 1900 e Guaraná com rolha, quando foi lançado um livro que tinha o tema Bom Dia, Espírito Santo, né? Muitos se lembram desse livro. Bom Dia, Espírito Santo. É justamente essa colocação que nós precisamos ter nas nossas vidas, que é o Espírito Santo que está conosco. Bom dia, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu faço agora? O que eu digo agora? Espírito Santo, para onde vou? O apóstolo Paulo, numa das suas viagens, ele diz, eu quis estar convosco, mas fui impedido pelo Espírito. Sabe? Saber com quem estamos nos relacionando, saber qual é a parte de Deus com quem nós estamos tratando, é extremamente fundamental para a nossa fé, é extremamente fundamental para a nossa caminhada, é extremamente fundamental para não nos sentirmos tão perdidos como muitos se sentem. Com anos e anos de caminhada cristã, com anos e anos caminhando com Cristo, conhecendo a sua palavra, mas não sabe ainda qual é a minha missão, qual é o meu chamado, com quem eu falo, para quem eu clamo. Clame ao Espírito Santo. Pois não é isso que diz o texto lá em Romanos 8. Abre lá comigo, eu vou um pouquinho aqui para frente. Romanos 8. 26, o texto de Romanos 8, 26, diz assim, da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, algumas diz debilidades, né? Pois o que havemos de pedir como convém e não sabemos, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é aquele que esquadrinha o coração e sabe qual é a intenção do Espírito, porque conforme a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Quem é que intercede por nós? É o Espírito Santo de Deus. Ele intercede por nós e não intercede de qualquer forma. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele esquadrinha o nosso coração. Ele vai lá no mais íntimo. Às vezes aquilo que nós entregamos em oração não é a forma correta. Nós pedimos coisas a Deus que nós não somos capazes de receber ou não estamos preparados. Mas o Espírito Santo transforma aquela oração em outra coisa, e fala, Deus, não escuta o que ele está falando, não escuta o que ele está pedindo, não. Eu sei o que ele precisa, eu sei porque eu estou na terra, eu estou acompanhando a Luana, eu estou acompanhando o Leandro. Esquece o que ele acabou de pedir, pai, eu sei o que ele precisa, e o que ele precisa é disso, 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 disso. Ele é o nosso intercessor, esta é a parte de Deus que ficou para nós. O seu melhor que está na terra hoje, atuando, agindo, é o Espírito Santo. E nós precisamos ter consciência disso. Não é mais possível que diante de tantos anos de caminhada, alguns mais novos, alguns mais velhos na fé, nós não consigamos entender isso. Que o Espírito Santo é tudo em nós. É tudo em nós. Aceitar o sacrifício da cruz, aceitar a Cristo como Salvador e não se relacionar com o Espírito Santo é como ter a salvação incompleta.
Porque é Ele que foi deixado para nós. É Ele que intercede por nós. É Ele que nos assiste, como disse o outro versículo em Romanos, nas nossas fraquezas. E o quanto você tem falado com o Espírito Santo? Você usa o nome do Espírito Santo? Você fala para as pessoas do Espírito Santo? Ou talvez o Espírito Santo é um nome que soa estranho para você? Não deveria ser. Não deveria ser. Porque a nossa boca só pode falar daquilo que o nosso coração está cheio. E se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós falaremos do Espírito Santo. Nós oraremos pedindo ajuda do Espírito Santo. Nós clamaremos pelo Espírito Santo. Espírito Santo me conserta. Espírito Santo me convence. Não foi isso que Jesus disse? Que é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo? Quem é que convence? É o Espírito Santo. Espírito Santo, me convence se isso está certo. Me convence se eu devo fazer esse negócio. Espírito Santo, me cura. Espírito Santo, intercede por mim nas minhas fraquezas. Leva ao Pai esta oração. Leva ao Pai este clamor. Ele tem uma função. Ele foi deixado para uma função na terra. Assim como eu e você fomos deixados. Eu vim pensando nessa palavra e pensei, por que será que algumas pessoas talvez não precisem ter relacionamento com o Espírito Santo? Será que alguém não precisa ter relacionamento com o Espírito Santo dessa forma que Coríntios diz? Achei uma pessoa, o ladrão da cruz. Ele aceitou a Cristo e já partiu. Ele só precisou do Espírito para ser convencido do pecado e do juízo. E já partiu. Ele nem teve tempo de se relacionar com o Espírito Santo. Algumas pessoas que aceitam a Cristo no leito de morte e logo depois dão o último fôlego de vida. Essas pessoas não vão conseguir ter relacionamento com o Espírito Santo. Longo, né? Foi rápido, foi breve. O Espírito só foi usado para convencer e partiu. Mas você e eu, que fomos deixados aqui e não sabemos quando será a nossa partida, nós só podemos superar e vencer, e estar lá no grande dia, se soubermos quem é o Espírito Santo. Apocalipse diz que um dia o Espírito Santo será tomado da terra. Lá no fim, quando ele partir, o caos virá. Mas enquanto ele está aqui, há manifestação do poder de Deus na terra. E Jesus disse que Ele estaria conosco e em nós. A palavra do Senhor diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Nós somos a casa, nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Você não carrega qualquer Deus dentro de você. Você não carrega qualquer espírito dentro de você. Você carrega o Espírito Santo de Deus. Que haja reverência no teu coração. Que haja temor no teu coração. Porque quando um homem e uma mulher têm consciência disso, ele pensa 1000 vezes antes de falar. 1000 vezes antes de pecar. 1000 vezes antes de agir. Porque o Espírito Santo é quem o guia. O Espírito Santo é quem o constrange. O Espírito Santo é quem o leva à presença de Deus. Que seja assim na minha vida e na sua vida. Porque o Espírito Santo foi deixado aqui, lá em 1 Coríntios, onde nós lemos, eu quero voltar com você, 2:7, diz, 1 Coríntios 2:7, diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, o qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. Ele foi deixado aqui para transmitir a sabedoria de Deus. Uma das funções do Espírito Santo, além de tudo isso que eu falei, o texto de Coríntios diz que ele foi deixado aqui para trazer uma sabedoria que não era humana. Era uma sabedoria divina. Também foi deixado aqui no versículo 10.
Mas Deus nos lá revelou por meio do seu Espírito, porque o Espírito tudo esquadrinha, mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo de Deus foi deixado aqui para nos revelar a sabedoria de Deus, mas também para nos revelar o próprio coração de Deus. Diz que o Espírito Santo de Deus não esquadrinha só o meu coração, porque ele esquadrinha o meu e o seu coração, né? E leva a Deus as nossas fraquezas com gemidos inexprimíveis, mas diz mais. O texto de Coríntios diz que ele esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Isto mostra, igreja, que o nosso Deus não é um Deus que se esconde, não é um Deus de mistérios. Ele só é misterioso para aqueles que não veem, para aqueles que não o aceitam, para aqueles que não estão dispostos a se envolver com o Espírito Santo. Porque aqueles que estão dispostos, diz que o coração de Deus é esquadrinhado e as profundezas de Deus são reveladas. Esse é o nosso Deus, um Deus transparente. Irmãos, igreja, Deus é transparente. Ele não se esconde de nós. Ele diz e Ele quer se revelar a nós como Ele é. O nosso Deus não é um Deus oculto. Por isso nós não temos uma fé ocultista, como muitos têm. O ocultismo, o mistério, que atrai muitos, né? Até muitos cristãos gostam do mistério. Que mistério? Não há mistério num Deus transparente. Num Deus que rasga o teu coração através do seu Espírito e mostra quem Ele é. E é assim que Ele quer nos ver, transparentes. Ele nos ensina aquilo que Ele é. Ele é um Deus que abre o seu coração através do seu Espírito e permite que o seu Espírito esquadrinhe o seu próprio coração e traga a mim e a você os seus mistérios. Aquilo que estava oculto dos príncipes, dos reis. Hoje, nós, eu e você, simples mortais, cristãos, temos acesso. Porque o nosso Deus é assim. Um Deus transparente, que diz quem Ele é, que diz qual é a sua vontade. E por que nos sentimos tão perdidos? Tão vazios, tão sem discernimentos. Nunca foi tão grande no mundo todo, mas principalmente há um crescimento gigantesco no meio dos cristãos de depressão, de síndrome do pânico, de terapias intensivas por anos, de psicólogos que nos acompanham por anos, de medicamentos, de antidepressivos, por anos. O que está acontecendo? Por que nos sentimos tão perdidos, tão vazios? Quando um Deus se revela para nós com o seu coração esquadrinhado, através do seu Espírito, e diz a carta do apóstolo Paulo que nele não há mistério, não há coisas ocultas, mas que elas se discernem pelo Espírito. O que temos que fazer? Será que Ele nos é suficiente? Será que não é a mesma coisa que o apóstolo Paulo queria dizer, que Jesus disse a Filipe antes de partir? Nos mostra o Pai, isso nos basta. Ô Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e você não sabe quem eu sou? Quem vê a mim, vem o Pai. Nós vivemos um modismo há muitos anos, que o melhor está por vir. O fogo de Deus vai vir, o Espírito vai se revelar. Irmãos, o Espírito já veio, e já fazem 2000 anos atrás, desde que Jesus partiu. O mistério já foi revelado. Aquilo que estava oculto já foi desvendado.
talvez poucos, bem poucos, saibam, porque não buscamos a sua presença, porque não nos relacionamos com a pessoa do Espírito Santo. Porque aqueles que se relacionam encontram transparência. O que acontece com nós? Diz ainda em 1 Coríntios 2:6. Não, foi lá em Romanos que eu li que ele... não, é 1 Coríntios 2:6 mesmo? Deixa eu ver. 2:6. Que ele nos ensinaria todas as coisas, né? Romanos, né, que eu li, que ele seria deixado e nos ensinaria todas as coisas. Mas vai para 1 Coríntios 2:6, volta lá, Alessandra. 2:6 mesmo, é nesse que eu quero. Onde está a resposta para nos envolvermos mais com o Espírito Santo? Aonde será que nós estamos errando? O que tem acontecido conosco? Aí mesmo, no primeiro versículo que eu iniciei essa palavra, diz assim: contudo, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade. Eu quero fazer uma pausa nesta palavra. O Espírito Santo é derramado e se manifesta, e os mistérios são revelados, e a sabedoria chega ao nosso coração quando nós temos maturidade. Olha bem a frase: contudo, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade. Sabedoria não deste mundo, nem dos príncipes desse mundo, que desaparecem, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. O que faz de nós termos acesso à presença do Espírito Santo é a maturidade. É a maturidade. O apóstolo Paulo fala que quem alcança tudo isso do Espírito é aqueles que estão maduros. Se nós pensarmos um pouquinho sobre essa palavra, né, sobre maturidade, sobre estar maduro, o que é uma fruta madura? É uma fruta que está pronta, né? Pronta. Lá no meu sítio, quando a gente tira a banana, né? Às vezes a gente guarda, às vezes enrola. Se está com muita vontade de comer rápido, aquela banana enrola no papel, tem os truques, né? Põe no plástico, para ver se ela amadurece mais rápido. Né? Hoje já existe aí na agricultura alguns componentes químicos que jogam para que amadureça mais rápido. Mas da forma natural, quando algo está maduro, é quando ele está pronto, ele está na sua plenitude, ele está perfeito, ele está equilibrado. Também eu fui procurar alguns outros sinônimos da palavra de maturidade, já que o apóstolo Paulo diz que o acesso ao Espírito Santo e aos mistérios e aquilo que estava oculto e a essa sabedoria é para os que estão maduros, a palavra maturidade também diz sobre estabilidade mental e psíquica. Fala de como agir com reflexão. Aqueles que agem com bom senso, com prudência. Maturidade também quer dizer aquele que tem discernimento, que tem equilíbrio, que tem ponderação, que tem razão, que tem responsabilidade. É grande a lista que descreve alguém que está maduro. Que está maduro. Quais dessas coisas eu e você contemplamos ou já temos? 1, 2, 3? Seja sincero diante de Deus. Se queremos ser guiados por Ele, queremos andar seguro. A segurança, a certeza e a convicção de que o Espírito Santo está em nós é maravilhosa. Mas Provérbios 10, 9 diz que quem anda sincero, anda seguro. Então o problema, irmãos, está em sermos sinceros diante de Deus. Assim como nós vimos que
Deus é tão transparente, nós precisamos ser sinceros diante dele. Hoje. Nós precisamos, de fato, né? De maneira figurativa agora, tirar as nossas máscaras. Alguns estão carregando 2 máscaras. Aquela que ele carrega para a sociedade, para a família, e agora está mais pesado, porque nós temos que carregar uma de pano. Isso é sério. Nós chegamos neste ponto. E eu não falo isso com alegria, mas com muita tristeza. Maturidade. Precisamos ter coragem e responsabilidade. Um dos sinônimos de maturidade é responsabilidade. Temos sido responsáveis diante de Deus? Você já cumpriu aquilo que você prometeu a Deus? Quantas vigílias? Quantos momentos da presença de Deus? Quantos cultos? Quantas coisas você prometeu a Deus e não cumpriu? Ou cumpriu parte dela? Ou desistiu no meio do caminho? Quantas coisas você diz que faria e deixou de fazer? Maturidade é tomar decisões. É assumir o controle das decisões certas. Não é ter vergonha na cara, irmãos. É ter vergonha de não ser sincero diante de Deus. É ter vergonha de empurrar as coisas com a barriga. E de se esconder atrás de falsas desculpas. Continuando a carta de Coríntios, porque ela é uma carta, apesar de estar dividida em capítulos, lá em 1 Coríntios 3, o mesmo apóstolo Paulo que diz tudo sobre o Espírito Santo, quem ele era, como ele se revela, como ele está disposto, essa parte de Deus que foi deixado na terra, como ela está disposta a nos revelar os mistérios, a nos trazer sabedoria, a interceder por nós, a nos convencer da justiça, do pecado. O mesmo apóstolo Paulo continua a mesma carta. Ele tinha acabado de dizer que nós temos a mente de Cristo, mas ele continua a carta dizendo assim: e eu, irmãos, 1 Coríntios 3, 1, e eu, irmãos, é a continuação. Não pude vos falar coisas espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, e não alimento sólido, porque ainda não erais capazes, e nem ainda sois. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós ciúmes, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo o modo deste mundo? Porque dizendo alguém, eu certamente sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois porventura carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, servos por meio dos quais creste, e isso segundo o que o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, porém Deus deu o crescimento, de modo que nem quem planta é algo e nem quem rega, mas Deus dá o crescimento, mas Deus que dá o crescimento. E o que planta e o que rega são a mesma coisa, porém cada um receberá segundo a recompensa conforme o seu trabalho. Porque nós somos colaboradores de Deus, e vós lavouras de Deus e edifício de Deus. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo vem descrevendo tudo de um espírito maravilhoso, de uma parte de Deus que foi deixada para nós, ele vai lá e chama a atenção e diz: mas vós são carnais. Eu queria dar alimento sólido, mas vocês se comportam como bebês, como meninos. E quando não somos maduros, quando não nos relacionamos com o Espírito Santo, eu sei que é duro você escutar isso, você que está me ouvindo em casa escutar isso, mas acredite, essa palavra passou primeiro por mim, tá?
A mais machucada fui eu primeiro. Eu sei que é duro nós escutarmos isso, mas somos carnais. Somos carnais. E julgamos sermos melhores do que os que estão sem Cristo. Quando a carta do apóstolo Paulo diz que nós temos o mesmo comportamento segundo o modo humano. Mas talvez você diga, não, mas eu não estou aqui brigando por Paulo ou por Apolo, eu não tenho ciúmes. Talvez não tenhamos essas coisas citadas aqui, que era o contexto daquele momento, para aquela igreja, mas nós temos coisas iguais a essas, deste mundo atual. Não somos carnais. Quando dizemos a Deus, eu não aguento mais. Chega. Eu prometi para o Senhor, mas não vai dar para cumprir? Eu sei que eu tinha que fazer isso, eu sei que eu tinha que abandonar este pecado, eu sei que eu tinha que mudar de vida, eu sei que eu tinha que cumprir aquilo que eu te prometi, mas não vai dar. Não somos carnais quando dizemos, Senhor, eu estou muito ferido, eu estou muito decepcionado. Com Deus ou com os homens? Eu espero que seja com os homens, porque os homens falham, mas Deus é perfeito. É tão perfeito que Ele pode curar todas as nossas feridas e nos fazer novos de novo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Não somos carnais quando nós, lá no nosso quarto, dizemos para Deus, Deus, me deixa quietinho, quero fazer mais nada não. Chega, deu. Maranata, vem Jesus. E nos esquecemos de um chamado, nos esquecemos de uma missão, nos esquecemos dos perdidos que ainda estão lá fora e que vão para o inferno se não fizermos nada. E eu disse no primeiro culto e vou dizer agora, que a pandemia não nos tornou cristãos melhores. Pelo contrário, eu acho que nos adormeceu mais, porque ficamos reclusos, porque ficamos cuidando da nossa vida, da nossa casa, nos acostumamos com a nossa vidinha. Agora, eu já descobri, eu posso assistir um culto online, eu posso seguir alguém, eu posso curtir alguém, eu posso me alimentar na próxima live. Eu não preciso mais. Ficamos cuidando da nossa vida, da nossa casa. Não que isso não seja bom. Eu também fiquei cuidando da minha vida e da minha casa por um bom tempo. Aliás, a sua casa, a sua vida, a sua família, os seus filhos, o seu trabalho, se vieram de Deus, eles não são contraditórios à palavra do Senhor. Porque se foi o Senhor que deu, Ele sabe que você é capaz de administrar tudo isso e ainda assim buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus jamais nos pediria ou nos daria algo que competiria com a sua própria vontade. Se Ele te deu esta casa, esta família, estes filhos, este trabalho, é porque eu e você somos capazes de administrarmos tudo isso e mesmo assim buscar em primeiro lugar a vontade de Deus através do seu Espírito Santo. Daquilo que foi deixado dele aqui nesta terra. E nos relacionarmos plenamente com Ele. E entendermos e estarmos satisfeitos. E dizer, Espírito Santo, você me basta. Eu não preciso de mais nada. Você me basta. Você me é suficiente. Esta parte inteira que o Senhor deixou aqui na terra, escutem, nos é suficiente. Não precisamos de mais nada, porque Ele nos ensina todas as coisas, disse Jesus antes de partir.
Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, disse a palavra. O que mais nós precisamos? Ele nos traz sabedoria. Ele revela os mistérios de Deus. Ele revela aquilo que está oculto. Ele traz discernimento. O que mais nós precisamos? Não é isto que o mundo procura? Será que nós também vamos procurar as mesmas coisas? Quando Ele já veio, Ele já fez, Ele já revelou, Ele está aqui no nosso meio. Espírito Santo de Deus. Salmos 34, 5, tem uma palavra preciosa que eu amo, amo, amo e amo. Que diz assim: não sei se a versão que vai estar aí é a mesma minha, mas eu gosto dessa versão aqui. Diz assim, 34, 5 diz: e olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não serão confundidos. Jamais serão confundidos. Olha, ficou melhor que a minha. Gostei do jamais. Como que nós olhamos para Deus e para Cristo hoje? Quando nós olhamos para o Espírito Santo de Deus. Porque é a única parte que nós vemos, de fato. Olharam para ele e foram iluminados. E os nossos rostos não serão mais confundidos. Sabe o que isso quer dizer? Não é só que Ele sabe quem nós somos, mas que nós não nos sentiremos mais perdidos e vazios. Alguém que não é confundido é alguém que tem identidade, né? Eu não confundo a Luana, apesar dela ser japonesa e todo mundo achar que japonês tem a mesma cara, né? Eu sei quem é a Luana e sei quem é a irmã dela, que também é do mesmo pai e da mesma mãe. Por quê? Porque ela tem uma identidade. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos jamais serão confundidos. Que o Espírito Santo de Deus hoje traga de volta ao meu coração, ao teu coração, essa identidade que foi perdida, de quem Ele é e de quem nós somos. Eu quero ler mais um versículo com você, que está lá em 2 Coríntios 3. Só mais esse. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E todos nós, com a cara descoberta, como que olhando em um espelho a glória do Senhor, vamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, pela ação do Espírito do Senhor. Isso fecha tudo, né, irmãos? Fecha tudo. Tudo. Aonde é o Espírito de Deus, há liberdade. E essa liberdade foi perdida. Não lá fora. Porque o Espírito só pode ser derramado no coração dos que creem. A liberdade do Espírito foi perdida aqui, ó, no meio da igreja. As igrejas estão presas aos seus compromissos. As igrejas estão presas aos seus sistemas. E quando eu digo a igreja, eu digo as vidas que estão na igreja. As pessoas estão amarradas, literalmente, sem nenhum tipo de chavão. Elas estão presas a um sistema que impede que elas experimentem
um verdadeiro relacionamento com o Espírito Santo, que é livre, que é perfeito, que nos diz todas as manhãs, se você perguntar o que é para fazer. Que todas as manhãs Ele está pronto para interceder pela sua causa e pela sua fraqueza. Você é livre, porque aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. O texto de João 3:8 é o último, verdade. Diz, quando Jesus fala com Nicodemos sobre arrependimento e sobre novo nascimento, olha que interessante o que ele diz. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. Então, irmão, você é livre. E se alguma coisa te prendeu até hoje, não foi o Espírito Santo de Deus, porque em Deus nós somos livres. Há liberdade, não há libertinagem, há liberdade. E se entregue à liberdade do Espírito Santo de Deus. Acorde todos os dias e pergunte, Espírito Santo de Deus, o que o Senhor quer hoje na minha vida? Quem vai cruzar o meu caminho? É para falar com quem? É para orar por quem? É para ler o quê? Qual é o alimento que tu queres me entregar hoje? Não abra a tua palavra e diga, caixinha da sorte, eu estou fazendo um estudo sobre isto e eu não vou mudar. Sinta-se livre. Deixa o Espírito Santo te dirigir como Ele faz com o vento. Foi o próprio Jesus que usou esse exemplo, não fui eu. O vento sopra para onde Ele quer. Você não sabe de onde Ele vem, nem sabe para onde Ele vai. Mas Ele é real. E aonde Ele passa, você sente a sua presença. Sim ou não? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O apóstolo Paulo fala em algum momento da sua palavra que nós deveríamos andar em novidade de vida. E se você está andando num tédio de vida, se você está andando na mesma vida há 30 anos, alguma coisa está errado. Você está preso. Não sei se é a doutrina da igreja, não sei se há pastores, se há psicólogos, se há terapeutas, se há o trabalho, se há pessoas, eu não sei quem te prende, mas não é o Espírito Santo, porque aquele que anda no Espírito, ele é livre, ele é guiado pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que fala, é Ele que te diz, vai para cá, vai para lá, faz isso, filho, não faz aquilo. Eu quis ir para tal lugar, mas fui impedido pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo é a maior prova de um homem que andava no Espírito Santo. E por isso foi quem foi. Porque ele era levado na liberdade do Espírito Santo. Um homem correto, um homem que foi exemplo, um homem que nós não vemos nenhuma coisa que... Era um pecador como nós, mas que a palavra diz, ele diz em certo momento, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então por que nós temos medo de nos lançar no Espírito Santo? Parece que nós vamos perder o controle e é para perder mesmo. É para perder mesmo. Porque que adianta termos o controle? Se somos infelizes, vazios, desesperados, dependentes de medicamento, de pessoas... Precisamos de uma igreja para nos dizer o que fazer, como fazer, que curso esse, aquele, porque se você não seguir aquela etapa, aquela, você não pode chegar, você não pode dizer, Deus quer te usar lá fora, e quer te usar aqui dentro, mas quer te usar mais lá fora, porque é lá que estão os perdidos, e talvez você esteja pior do que eles. Mas hoje o Espírito Santo está nos dando uma oportunidade de nos restaurarmos, de começarmos da onde nós paramos. Alguns estão caídos e outros estão
parados. E outros já correram para a caverna. Saia dela agora. E se lance no vento do Espírito Santo. Quando eu leio esse versículo, me dá uma sensação de liberdade, sabe? Parece aquele comercial que alguém está no topo de uma montanha, assim, de um corcovado, e está ali, sereno, equilibrado, e aquele vento está soprando. Porque é assim, todos aqueles que são nascidos do Espírito. E aí você vai ser capaz de ouvir a voz do Espírito, de ser direcionado pelo Espírito, de conhecer os mistérios de Deus. Aquilo que parece tão oculto. Quando formos maduros e deixarmos de sermos crianças, birrentas, vaidosas, cuidando das nossas próprias vidas. Eu quero te convidar, igreja, a fechar os teus olhos agora e a refletir sobre tudo isso. Eu sei que é muita coisa para você digerir num culto só. Por isso eu confio no Espírito Santo, para que revele as demais coisas ao teu coração. Amém? Fecha os teus olhos agora. Nós vamos estar adorando ao Senhor com cântico. E que você faça deste louvor, desta adoração, uma oração. Aleluias. Aleluias. Aleluia, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta hora. Aleluias. Fala com aqueles que estão em casa agora ouvindo esta palavra, Senhor. Aviva o dom que há em nós. Senhor, nós queremos nesta hora nos arrependermos daquilo que não cumprimos, daquilo que dissemos nos últimos dias, nos últimos meses, Pai. Irmão, rasga o teu coração diante do Senhor. Seja sincero, para que a segurança do Senhor venha sobre a tua vida. Eu te convido a ficar de pé, sentado, ajoelhado, do jeito que você se sentir melhor. E neste momento, que você aproveite esta oportunidade para se reconectar com o Espírito Santo de Deus. Para ter de novo a consciência de quem Ele é e da sua obra aqui na terra. Ele é tudo que nós temos de Deus. Ele é a melhor parte que o Senhor nos deixou. Aleluias, aleluias. Tu tens liberdade aqui. Espírito Santo de Deus, essa igreja te adora. Liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Se você deseja viver essa liberdade, faça deste louvor a tua oração. É Ele que está aqui. Espírito Santo, Tu tens liberdade na minha vida, na minha casa, nos meus sonhos, nos meus projetos. Eu entrego a Ti, Senhor. Eu entrego a Ti. Entrego a Ti as minhas fraquezas. Entrego a Ti as minhas fraquezas.
Espírito Santo, levanta a tua igreja. Aqueles que estão parados, aqueles que estão caídos, Espírito Santo de Deus, interceda por nós com gemidos inexprimíveis nesta hora. Que o Senhor te cure, te restaure. Que o Senhor traga coragem para você fazer aquilo que tem que ser feito. Completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Eu te convido a ficar de pé agora. Nós vamos estar orando. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluias. Tua morada, eu sou teu lar. O Senhor pode fazer isso? Espírito Santo, muda as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Aleluias. Você que está nos assistindo e nós que estamos aqui, eu quero fazer essa última oração com você. Se você foi tocado por essa palavra, se você foi convencido pelo Espírito Santo, se você foi corrigido pelo Espírito Santo, que você faça essa oração aonde você está agora. Espírito Santo de Deus, tens liberdade. Repete comigo, se você pode, aí no teu coração. Tens liberdade de agir na minha vida. Me leva para onde o Senhor quer. Todos os dias, do amanhecer ao entardecer, eu quero, eu desejo, eu autorizo ser guiado por Ti. Tu és o melhor deixado por Deus para mim. Eu agora te aceito. Eu agora autorizo o teu agir na minha vida, na minha casa, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, nas minhas finanças, no meu chamado. Senhor, Espírito Santo de Deus, preenche o vazio do meu coração. Tira a tristeza e a decepção
do meu coração, eu recebo a liberdade que há em ti, através do sacrifício de Cristo Jesus. Aleluias. Amém. Amém. Assim seja. Assim seja. Que o Espírito Santo de Deus te liberte, te limpe, te restaure, em nome de Jesus. Amém? Que você saia daqui diferente de como você entrou. Que amanhã, que hoje ao dormir, você possa dizer boa noite, Espírito Santo. E amanhã, bom dia, Espírito Santo. O que é para fazer? Vamos junto? Amém? Aleluias. Eu quero estar orando pelos dízimos, pelas ofertas que nós vamos estar entregando. Amém? Neste último cântico, e aí nós vamos já estar nos despedindo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu agradeço agora, Senhor, por todos os dízimos e ofertas que o Senhor tem entregue nesta casa, Senhor. Não tem nos faltado nada. O Senhor nos basta. A Tua graça nos basta. Não é muito e não é pouco, mas é o suficiente, que tem nos sustentado e tem feito esta obra e além. Pai, que possamos alcançar mais vida com cada recurso, que possamos agir mais na liberdade do Teu Espírito com cada recurso. Senhor, dirige o nosso coração, dirige a Tua igreja, dirige este lugar, Senhor, este ministério, para que possamos dar frutos que permaneçam. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada oferta, cada dízimo que aqui será recolhido. Abençoa, Pai, a vida dos nossos missionários, aqueles que estão longe de nós, que nós temos sustentado, Senhor. Alcance a cada um deles, ó Pai, que haja fidelidade no nosso coração. Pai, eu te agradeço por esta hora. Abençoa agora a Tua igreja, Senhor. Que seja uma semana completamente guiada pelo Teu Espírito Santo. Que seja uma semana onde o Teu nome, Espírito Santo, possa sair da nossa boca por muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Nos ensina quem Tu és. Fala conosco. Eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Nós vamos estar cantando este cântico, trazendo os nossos dízimos e oferta e nos despedindo, amém? Deus te abençoe. Até o próximo culto. Quarta-feira nós temos culto online, pelas redes sociais, amém? Foi um prazer estar com vocês. Profundo mar, Tua presença vem me amparar, pois Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Teu amor não falha. Pois Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Seu choro
porque eu sei que me ama.